Olá, sou Rudy. Provavelmente se lembram de mim porque ganhei a última edição do MasterChef. Sou mexicano, como todos sabem. E bem, hoje vou ensinar a vocês como fazer umas quesadilhas fabulosas com tortilhas de farinha. Vamos preparar a quesadilha do zero. Hoje ensinarei a fazer tortilhas. Também uma receita não muito comum, receita da minha avó, muito original, mas que faz umas tortilhas fabulosas essa massa. As quesadillas, vamos ver. No México, uma quesadilla é como explicar, ou seja, desde que me entendo por gente, eu comia quesadilla. E há muitas maneiras de prepará-las, há muitas maneiras de comê-las, um queijo com outro queijo, com uma tortilha, com outra tortilha, com recheio, sem recheio. As quesadillas são um prato, diria eu, que reflete o sincretismo entre a cultura espanhola e a cultura mexicana. Por quê? Porque, bem, nós não tínhamos leite, não tínhamos vacas antes dos espanhóis chegarem à América. Então, bem, o queijo é um produto da chegada dos espanhóis. Conforme o Dicionário de Mexicanismos de Francisco Santamaria, o prato é consumido no México desde o século XVIII. Obviamente é um prato que tem evoluído até os dias de hoje, que, bem, podemos encontrar uma infinidade de quesadilhas com uma infinidade de recheios. Hoje eu vou fazer, como eu explicava, algumas quesadilhas com tortilhas de farinha, mas a particularidade é que vou recheá-las com huitlacoche. Chegou o momento de fazer as tortilhas de farinha. No norte do México é muito comum que se comam tortilhas de farinha e no centro e no sul do México tortilhas de milho. A tortilha de farinha normalmente é preparada com gordura vegetal, que é como uma espécie de banha que usam aqui, mas de origem vegetal. Minha avó, não sei por qual motivo, razão ou circunstância, usava creme, simplesmente farinha e sal para preparar as tortilhas. Quando se ouve isso, disse, não pode sair uma tortilha disso. Bem, as tortilhas mais saborosas, mais untuosas, mais úmidas, sedosas, bem, foram as que eu sempre comi na casa da minha avó. Isso é feito à mão, isso é feito a olho, o que se diz literalmente a olho. Vamos começar com o creme o mais líquido possível, isso vai fazer a massa ficar mais úmida. Vamos colocar uma pequena quantidade na nossa tigela, cobrindo-a apenas. Imagino que com essa quantidade de creme poderemos fazer cerca de 10 a 15 tortilhas. Isso também varia de acordo com o tamanho da tortilha, a espessura, adicionamos a farinha, um pouco a olho, sempre a olho. E uma vez que temos isso, começamos a misturar com a nossa mão. Não tenham medo, não usem luva. Não há nada como sentir os ingredientes na mão, porque isso nos dá a sensibilidade das pontas dos dedos. Sempre nos dá esse ponto para dizer se as coisas estão boas, estão cruas, estão no ponto. Começamos a mexer, sempre de forma envolvente. Temos que buscar encontrar uma massa, conseguir uma massa. Vou aproveitar para adicionar um pouco de sal. Como vocês podem ver, a massa está com essa textura. Então podemos esticá-la, entendem? Temos nosso pequeno pão que vamos deixar descansar por alguns minutinhos e começamos a fazer nossas tortilhas. Já temos nossa massa pronta e agora vamos começar a montar as tortilhas. Aqui temos um artefato que é uma máquina para fazer tortilhas. Isso é vendido em qualquer mercado do México. De fato, se olharmos para a marca que é de toda a vida, Esteca de Ouro, que é uma marca de tortilhas, de máquinas de fazer tortilhas. Temos estas que são de metal, também temos as que são de madeira. Na minha opinião, as de madeira são melhores, mas são mais difíceis de conseguir, são mais pesadas. E bem, eu trouxe esta porque era mais fácil de transportar e porque me parece bastante bonita. Bem, o problema aqui é que não podemos colocar nossa massa sobre este metal. Portanto, vou dar a vocês um truque que toda dona de casa ou todo cozinheiro no México usa ao usar este tipo de máquinas. Vamos usar um saquinho de plástico. Aqui eu a tenho, um saquinho de plástico qualquer. Certifique-se de que esteja limpo. Normalmente eu tenho um rolo de sacos que compro. Eu uso esses sacos transparentes. Também gosto porque gosto de ver que a tortilha esteja na espessura, etc. Mas enfim, qualquer saco de plástico resolve o problema. Acabei de cortar as alças do saco e o que vou fazer é simplesmente tentar fazer 2 quadrados de plástico deste saco para colocar na minha tortilheira
e entre esses 2 quadrados poder amassar a massa e fazer a tortilha. Embora alguns possam se perguntar se podem usar filme plástico, eu não recomendo. O filme plástico é para guardar coisas na geladeira ou para outros tipos de preparações, mas não para as tortilhas, porque a massa da tortilha é como uma massa pesada. Então este plástico é mais resistente. Bem, assim ficam os quadrados. São algo bastante rústico, muito básico de fazer. Tenho meus 2 quadrados, coloco o primeiro quadrado na máquina, pego minha massa e mais ou menos como uma bolinha de golfe, digamos, fazemos um bolinho com esta massa, colocamos no meio e em cima colocamos o outro quadrado de plástico. Abaixamos assim e pressionamos com toda a nossa força. Vamos pegar as tortilhas de farinha. Normalmente a massa tende a se enrolar em si mesma, então nada fica com essa espessura. Eu tento, quando sai, voltar a incorporar um pouco para diminuir. Eu a estendo novamente com as minhas mãos. Pessoalmente, eu também uso o rolo. Uma vez que sai da máquina de fazer tortilhas, porque eu gosto que fiquem bem fininhas, eu gosto da tortilha fininha, portanto eu acabo dando a espessura com o rolo. Removemos o plástico e temos nossa primeira tortilha. Bom, e agora a tortilha vai para a chapa. A chapa, isso é usado no México para fritar tomate, para fazer tortilhas. Comal vem da palavra comale, que é outra palavra de origem náhuatl. O idioma que os astecas falavam são chapas de metal, que são vendidas em qualquer mercado, em qualquer supermercado. Um comal é o mais comum e toda casa no México tem um comal em sua cozinha. Este comal tem teflon, portanto não é necessário que coloquemos manteiga. Além disso, a tortilha já tem gordura por causa do creme, portanto não é necessário. O que faremos para que não grude muito é colocar um pouco de farinha. Imediatamente colocamos nossa tortilha para começar a cozinhar. E bem, continuamos fazendo mais uma outra tortilha. Vemos que está começando a cozinhar um pouco aqui no meio, o que significa que é hora de virá-la. Vemos que é como um dourado não perfeito, mas um dourado uniforme. Atenção, senhora, porque a tortilha está inflando, o que significa que essa tortilha está quase pronta para você tirar depois, quando fizermos as quesadilhas. Vai terminar de cozinhar um pouco mais, o que é bom. Bem, agora que temos nossas tortilhas feitas, é muito importante. Voltamos ao saquinho de plástico, nossa melhor aliada, e vamos colocá-las aqui dentro para que não percam a umidade e não sequem. E também para que quando fizermos as quesadilhas fiquem perfeitas e a tortilha não se quebre na hora de dobrá-las. Bem, o queijo é todo um mundo também no México. Nós temos queijo fresco, que chamamos de queijo panela, que é delicioso. Temos queijo rancheiro, que é um queijo que se desmancha, que é muito usado para decorar tacos, sopes. Depois temos um queijo como o queijo Oaxaca, que é como um queijo que parece envolvente, que é muito usado para quesadilhas. Temos o queijo Chihuahua, que é um queijo mais salgado, também é muito usado para quesadilhas. E temos o manchego mexicano, que para mim é o mais gostoso e é o mais adequado para as quesadilhas. Eu cresci, na minha casa se faziam quesadilhas com manchego e é o que eu mais gosto. Chegando na Argentina, bem, provando queijos um do outro, de outro, cheguei à conclusão que o mais parecido com o manchego mexicano é o por saúde. Portanto, eu sempre uso o queijo por saúde quando faço quesadilhas. Ou também pode ser o Mar del Plata, que também gosto, embora seja um pouco mais duro. Este é mais cremoso, portanto para hoje vou usar o por saúde. O queijo por saúde é um queijo, digamos, que tem este equilíbrio perfeito entre úmido e seco. É um queijo que pode ser comido sozinho, com doce, pode ser comido com mel, pode ser comido... É um queijo muito variável e para mim tem a consistência perfeita. Quer dizer, eu o toco, posso afundar um pouco o dedo, e isso significa que quando entrar em contato com o calor vai derreter muito facilmente. Também pela sua consistência é fácil ralá-lo, o que também neste caso que vamos fazer quesadilhas, vamos ralá-lo previamente para que seja mais fácil na hora de derreter. Tem que ser um queijo não fresco, ou seja, não um panela, não um queijo
rancheiro, que seria como um feta, ou esse tipo de queijos não nos servem para fazer quesadilhas, tem que ser um queijo como a mozzarella, também queijos que tenham mais gordura. Bom, chegou a hora de ralar nosso queijo, isso é muito simples. Você pega o ralador, rala, passa suavemente, sutilmente. Eu ralo mais que nada porque derrete mais fácil, mais rápido. Você pode espalhar muito mais rápido e muito melhor na quesadilha. Há por saúde, como neste caso, que vemos com uma consistência mais cremosa. Não importa, o tema é que se desmanche, o tema é que se parte o queijo. E depois podemos espalhar sobre nossa tortilha. Não há nada mais deprimente que uma quesadilha com pouco queijo. O recheio para mim é tudo. A quesadilha tem que escorrer queijo, então não economizemos em queijo. E nada como ter um pouco de tortilha na mão e com isso terminar de picar o queijo que ficou ali dando voltas. Bem, eu acho que com essa quantidade de queijo é suficiente, porque vamos fazer 3 quesadillas. Então com essa quantidade de queijo é suficiente e se não, bem, aqui temos um pouco mais para adicionar. Uma quesadilha não é apenas queijo e no México muito menos. E mesmo temos quesadilhas com pastor, temos quesadilhas com o huitlacoche, que é o que vamos cozinhar hoje, o fungo do milho, quesadilhas com flor de abobrinha, que é uma delícia, quesadilhas com huitlacoche e flor de abobrinha ao mesmo tempo, quesadilha com barbacoa, quesadilha com, bem, podemos combinar com qualquer coisa, com presunto, com o que for. O mais tradicional é que uma quesadilha tenha presunto ou algum legume. Rajas, também é muito comum as rajas do pimentão poblano, que é como um pimentão picante que é assado e depois são feitas como pequenas tiras que se chamam rajas. As quesadilhas com rajas são muito comuns, rajas e milho, que é milho, uma infinidade. O mundo, o universo das quesadilhas é como o universo quase dos tacos. Hoje trouxe o huitlacoche. O huitlacoche é o fungo do milho. Este é um alimento ancestral da época dos astecas, que até hoje continuamos consumindo. É um fungo que cresce no milho. Obviamente a espiga não pode ser mais usada, mas o fungo que cresce era tão precioso na época dos astecas, que era chamado de manjar dos deuses. Esse alimento era oferecido aos deuses. Acredita-se que esse fungo cresce por certos pássaros que vão depositando alguns elementos na espiga e que depois fazem isso crescer o fungo. E é tão comum que às vezes em alguns lugares não se consegue, não tem. E bem, um em casa para estar tranquilo, que tem huitlacoche à mão, compra em lata. É o que eu faço, moro na Argentina e toda vez que viajo compro huitlacoche em lata e trago. Comprei este huitlacoche temperado com pimenta jalapeño. É um pouco mais picante, mas eu gosto, porque vai dar um saborzinho à quesadilla, por exemplo, que poderia ter sido dado pelas fatias sobre as quais falei anteriormente. Muitos devem questionar qual o sabor disso. O que é tipo fungo do milho? Quer dizer, eu não posso explicar até que você prove. Ou seja, ao provar o huitlacoche, você percebe seu sabor único. É um sabor que, quando tenho convidados em casa, eu faço muitas empanadas recheadas com queijo e huitlacoche e as sirvo com guacamole. E as pessoas eu não informo o que estão comendo e meus convidados ficam. O que é isso? Além disso, tem uma cor preta, uma cor duvidosa se quiser, mas o sabor é algo requintado, pois são um dos segredos mais surpreendentes da culinária mexicana que eu continuo valorizando até hoje e que eu realmente gosto. É uma quesadilha com huitlacoche, uma sopa com huitlacoche, não sei. Eu faço um pão de milho e coloco o huitlacoche. É realmente algo maravilhoso, mas até que você não prove, não pode entender. Na Argentina, provavelmente você pode conseguir em algum mercado do bairro chinês ou na internet, não sei. Eu realmente trago do México e consumo assiduamente. Bom, vamos proceder a abrir o huitlacoche, que como podemos ver, pela sua consistência, derramou um pouquinho. Aí vemos a cor do jalapeño e a cor é totalmente escura, deixamos cair para que as pessoas vejam a consistência, vejam a cor. E aqui podemos detectar, por exemplo, alguns grãos. Este é um grão que foi descolado da espiga, um grão do fungo do qual estou falando, e são como pequenos milhos ou pedaços de milho, mas que na realidade é este fungo que cresce em cima da espiga. Uma vez que montamos as quesadilhas, coloca-se a quesadilha, coloca-se o queijo, e quando o queijo começa a derreter, coloca-se o huitlacoche, aí dobra-se a quesadilha e termina de aquecer. Passamos agora a montar nossas quesadilhas.
Vamos pegar a tortilha, que como colocamos previamente no saco plástico, vemos que é totalmente dúctil, é totalmente maleável. Colocamos sobre nossa chapa, vamos deixá-las aquecer um pouquinho para que o queijo comece a derreter mais rápido. Pegamos queijo, bastante queijo, e espalhamos por toda a tortilha. Sempre tem que colocar muito queijo, o queijo nunca é demais, volto a dizer. Leva um momento para dourar nossa quesadilha, pegamos uma faca, uma espátula ou algo e dobramos. Aí nosso queijo vai começar a derreter. Vemos que aqui está saindo, que está derretendo e temos que estar constantemente virando e virando para que a tortilha não queime. Mas bem, esta quesadilha está pronta. Tiramos e depois vamos incorporar o huitlacoche. Agora temos aqui nossas quesadilhas. Vejam como o queijo sai da tortilha. Para mim é assim que eu gosto de uma quesadilha. Que o queijo realmente se veja, que transborde. Pegamos nosso huitlacoche. Isso está muito quente, portanto o huitlacoche vai esquentar. Imediatamente o recheamos, fazemos o mesmo com esta outra tortilha. E este pedacinho de queijo que ficou para fora, nós colocamos de volta. Bem, chegou a hora de empratar, para o qual eu trouxe este belíssimo prato de cerâmica mexicana e uma louça que eu tenho que adoro. E aqui vamos empratar nossas quesadilhas com huitlacoche. Volto a colocar o queijo que saiu novamente. E agora sim, vamos passar nossa quesadilha para o prato. O mesmo com esta. Vejam o que eu falo sobre o queijo por saúde, que é muito dúctil, que é muito comum, muito fácil de manusear. Bem, aqui temos nossas duas fabulosas quesadilhas, que vamos acompanhar com um maravilhoso guacamole, que preparamos para nos deliciar com esta iguaria da comida popular mexicana. Porque isso é tão tradicional no México e tão popular que, bem, em qualquer casa, em toda a extensão da República Mexicana, podemos encontrar. Aqui tem umas fabulosas quesadilhas de queijo com huitlacoche, com tortilha de farinha feita à mão, na hora receita familiar do meu avô. Bem, e agora chegou como o momento de provar estas deliciosíssimas quesadilhas com huitlacoche e tortilha de farinha feita por mim o dia todo, com um pouquinho de guacamole para temperar. E bem, pessoal, isso é voltar à minha infância, voltar ao México. Olha, me escapa uma lágrima. O queijo pela saúde, como vocês podem ver, olhem, é o ideal, já começa a sair por aqui. O que eu adoro, porque é virar e atacar o outro lado. Continua untuoso, continua delicioso, é um pouco ácido, salgado, um equilíbrio incrível. A tortilha estava um pouco grossa, mas eu amei. É como uma massinha que acompanha muito bem tudo. Não sei o que dizer, pessoal, não por minha causa, mas ufa! Estou fascinado. Façam isso em casa, por favor. É só vocês, por favor.